em todo o aspecto em que os nossos irmãos estavam falando. Nós vamos ver que Eliseu ele vai aparecer agora nesse cenário e o autor ele vai colocar aqui no primeiro subtópico aí que Eliseu não se impressionou com a polpa, né? O interessante é que Eliseu não se impressionou com aquilo que o rei tinha mandado, né? Para Israel, para o rei de Israel. Eliseu não está olhando para aquela questão e está querendo, né, ou desejando obter aquilo em sua vida. Mas nós vamos ver que Eliseu ele vai cumprir uma ordem de profeta, ou uma ordem em que era necessária ser feita, porque a menina em que nós estamos ouvindo falar, ela confiava no profeta. Quer dizer que ela ouviu, né, falar dos milagres em que Eliseu fez, em que Eliseu já estava fazendo. Então tinha uma confiança já de um povo, né, nas mãos de Eliseu. O povo já estava confiando. E não é diferente agora. Só que Eliseu não se impressiona, irmãos, né, com os agrados do rei. Versículo de número 5 de 2 Reis, capítulo 5, diz: E então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou à sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. O interessante é o que está sendo enviado, né? Se nós formos olhar naquele tempo, era uma riqueza, né? Era coisa grandiosa. Só que Eliseu não vende, né? Eliseu não barganha a obra de Deus. Eliseu nos mostra que a obra de Deus ela não é assim, né? Hoje nós estamos vendo pessoas que estão indo pregar em lugares porque ele vai ser mais abençoado com a oferta. Nós estamos vendo as pessoas que estão indo pregar, né, despreza muitas vezes algum lugar que talvez a oferta seria menor, mas aqui Eliseu nos ensina, né, que o que Deus vai fazer, ou o que Deus vai colocar, né, vai operar, não é para que nós venhamos lucrar, mas sim para que ele venha aparecer. Porque aqui quem vai aparecer não é Eliseu, aqui quem vai aparecer é a glória de Deus. E é isso que nós temos que entender, né? As pessoas hoje elas querem olhar como está o ambiente. Se tem muita gente na igreja, se a igreja é grande, se a igreja não é, aonde ele vai pregar. As pessoas hoje querem não o púlpito, né, com a glória, mas querem os palanques, os altares para se aparecer. E Eliseu mostra nesse texto, né, que não é assim que funciona, né, que a glória aqui ela é para Deus, né? Ele não se impressiona com aquilo que está vindo, mas a intenção de Eliseu aqui é fazer com que a glória de Deus ele apareça. No subtópico de número 2, nós vamos falar sobre a decepção e a cura de Naamã. Nós vamos ver que ele vai colocar, né, sobre a decepção, porque o nosso pastor José disse muito bem, nosso irmão Linilson também, que ele esperava ser tratado como era para ser tratado naquela, né, a qualquer um, né? Ele esperava ser tratado daquela maneira. O texto diz que ele esperou, né, que passasse as mãos, que falasse, que tratasse com ele de uma maneira, né, mais carinhosa por ele ter uma posição. Mas no reino de Deus não é assim, irmãos. Nós vamos entender que quem vai dizer ou quem vai dar ordem é Deus. E muitas das vezes, ou melhor, e quando nós lemos a Bíblia, Deus vai totalmente na contramão do ser humano. Porque muitas vezes, porque hoje existem decepções na igreja. Porque as pessoas saem decepcionadas de um culto, saem decepcionadas às vezes de um lugar espiritual, porque elas vão querendo do jeito delas. Elas não esperam que Deus venha fazer. Elas querem do jeito dela. E muitas das vezes Deus não vai operar do jeito em que nós queremos, mas do jeito dele. E Eliseu aqui ele vai tipificar Cristo, né? Dando uma ordem, né? Dando ali a mostrar ao homem, a Naamã, né? Que ele seria tratado, né? Da forma que era necessária, que era preciso naquele momento. Se nós formos olhar o subtópico, ele vai dizer que o profeta recebeu com 11 que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar.
O profeta já disse, ó, você precisa mergulhar 7 vezes. Ele não deu carinho, ele não passou a mão na cabeça, ele não disse palavra para trazer o orgulho, ele não trouxe palavra para tocar o sentimento, não. Ele deu uma palavra que curaria aquela alma. O problema hoje é que as pessoas querem esse contato, né? O contato de você passar a mão, o contato de você dar o carinho, né? Abordar, né? Encobrir, né? O pecado, encobrir o erro, encobrir a falha, né? É isso que o povo quer hoje. Só que a ordem foi, ó, você precisa descer 7 vezes. Isso me faz lembrar muito de Nicodemos. Porque Nicodemos estava em uma posição. Nicodemos estava em uma posição alta. Só que ele teve que descer para falar com Jesus. Porque hoje nós vemos que muitas pessoas que têm posições, pessoas que são ricas, pessoas que têm o seu bem-estar, né, a sua vida nessa terra boa, mas não conseguem, né, se soltar, se libertar de muitas coisas dessa terra. Porque estão prendidas justamente naquilo que ele é, né, na posição que ele é, né? Ele é grande, ele acha que vai continuar daquele jeito, ele não precisa escutar ninguém, né? Ele quer permanecer daquela maneira. E na obra de Deus não é assim, irmãos. Nós entendemos, né, e precisamos entender que nós precisamos, né, estar a todo tempo atentos. Porque se nós quisermos ouvir a voz de Deus, nós vamos precisar deixar as nossas posições de lado. Vamos precisar deixar os nossos cargos de lado. Vamos precisar, muitas vezes, deixar aquilo que Deus já nos deu de lado para ouvir a sua voz. Para sermos libertados até mesmo, né, por muitas coisas. Então, eu trago nessa questão aqui, porque ele sai decepcionado por causa disso. Ele foi com o pensamento dele. Ele não queria saber qual era o pensamento do profeta, o que o profeta ia falar, ele foi com o pensamento. E muitas vezes as pessoas vêm assim, com um pensamento para a igreja. Deus vai fazer assim, Deus vai curar assim, eu quero que Deus faça assim, e Deus ele não trabalha dessa maneira. Deus tem a sua forma de trabalhar, tem a sua forma de agir, né? E ele vai continuar fazendo da forma que ele acha melhor, porque a obra é do Senhor Jesus Cristo, não é nossa. Nós estamos aqui apenas para obedecer a ordem, né? Nós vamos ver que Naamã ele só vai descer para se mergulhar, porque os empregados, como o autor vai dizer aí, né, os empregados, ele vai chamar a Naamã, vai dizer a Naamã que era para Naamã ouvir, que era para Naamã descer. Aqui mostra a humildade, né? Porque Naamã ouviu os empregados. Quantas pessoas hoje não querem ouvir, né? Porque estão numa posição alta, não querem ouvir, né? Os que estão embaixo, né? Para um reinado, para uma pessoa que está numa liderança, é muito importante isso, né? Ela aprender a ouvir, né? Aqueles que estão sendo liderados, aqueles que estão ao seu lado, né? Porque não tem ninguém abaixo, ninguém acima, somos todos, né, no mesmo patamar, né? Existem pessoas que sabem um pouquinho mais, outras que sabem um pouquinho menos, mas estamos no mesmo patamar. E precisamos entender que nós precisamos ouvir, né? Precisamos ouvir uns aos outros, porque a Bíblia diz que nós somos um corpo. É isso que a Bíblia diz assim, que somos um corpo e o corpo de Cristo, né? Então, isso que nós precisamos, ouvir, observar, entender, ver o que é melhor para o reino de Deus. E Naamã se humilhou e desceu, né? E a Bíblia vai dizer para nós, né, que ele vai estar ali sendo purificado da sua lepra. Por quê? Porque ele decidiu obedecer. Ele decidiu novamente, né, ouvir e ver o que Deus ali, o que o profeta, né, Eliseu estava falando naquele momento. Nós vamos passar para o subtópico de número 3. Deus ainda opera milagres e não misticismo. Nós vamos ver que Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Peço, irmãos, que nos acompanhem. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 8. Para a nossa meditação. Diz que o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Olha para você ver como nós precisamos entender isso, né? Porque o texto diz que Deus ainda opera milagres. E Hebreus capítulo 13, versículo número 8, traz isso para nós. É um texto que nós precisamos meditar.
que Jesus Cristo é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Deus não mudou. O que mudou fomos as pessoas. O que mudou foi eu, foi você. É isso que mudou, mas Deus não. Deus, ele continua sendo Deus. Deus continua operando o seu milagre. Só que nós vamos ver que o profeta, né, ele liberou uma palavra. E era necessário que Naamã obedecesse. O problema das pessoas hoje é que elas não querem o quê? Obedecer. Elas não querem ouvir, né, a voz de um profeta, a voz de um pastor, né, que é, na verdade, ali o seu líder, né, espiritual. Eles não querem ouvir isso. Mas nós vamos ver que quando acontece, né, das pessoas ouvir ao profeta, ou ao pastor, ao mensageiro, nós vamos ver que ele vai receber, né, a sua bênção, ele vai receber aquilo que é necessário ser recebido por Deus, porque ele está debaixo da obediência, né? Ele só vai ver o milagre acontecer porque ele decidiu obedecer. E quantas das vezes nós vemos pessoas que não querem, né, obedecer, pessoas que não querem andar na posição em que muitas vezes até o Deus chamou, que Deus colocou, que Deus designou a ela estar, né? Ela quer totalmente andar errado. E nisso, irmãos, vai vir uma tempestade. Quando nós saímos da direção de Deus, vai vir uma tempestade. Nós vamos ver sobre Jonas. Ele saiu da obediência. E olha o que foi acontecer. Foi necessário o mar se agitar. Foi necessário Jonas entrar dentro daquela baleia, estar dentro daquele grande peixe, para ele entender a vontade de Deus. Então o que nós precisamos aqui é entender a vontade de Deus. Nós vamos ver que João capítulo 11, versículo 40 diz: se creres, verás a glória de Deus. Naamã só conseguiu ver a glória, o milagre acontecer, porque ele com certeza, irmãos, ele creu. Com certeza ele desceu crendo. Porque ninguém recebe o milagre se ele não crê. Ninguém recebe milagre se não acreditar. É por isso que Hebreus capítulo de número 11, em todos ali nós vamos ver que o autor, ele vai relatar as pessoas que acreditaram e creram, que guardaram as suas promessas. E o nome disso é fé, irmãos. Se nós tivermos fé que Deus vai operar o milagre, vai acontecer. Se nós tivermos fé que Deus vai fazer o milagre, Deus vai fazer. Né? O autor ele falou que, né, sobre o miticismo, né, de 7, de uma semana, de 20 dias, né? Mas eu quero trazer aqui, né, que não importa o tempo, né? Porque a Bíblia diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, nós não podemos limitar o poder de Deus. Nós não limitamos o poder de Deus. Porque sabemos que Deus, ele pode operar quando ele quiser. Sabemos que Deus pode fazer quando ele quiser. Então, nesse tópico aqui, nós vamos ver, né, que Naamã ele decidiu obedecer e ele vai ver a glória de Deus por causa disso. Porque ele desceu a obedecer. Se você quiser vitória, vê aonde você está errando. Volte, obedeça a sua liderança, obedeça aquilo que foi te colocado, porque você vai ter vitória. Mas obedeça. Ainda há tempo de você voltar atrás. Assim quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus.